Estamos recebendo Mário Grassi, coordenador de Silvicultura do Vale do Paraíba, e Tomás Balistiero, coordenador de colheita do Vale do Paraíba. Ambos são da Fibria. Eu estou aqui com uma propaganda da Fibria que diz assim: somos uma empresa de base florestal. E para entender a floresta como um todo, é preciso entender cada uma das suas partes. A água, o solo, as árvores, os animais, as pessoas, as comunidades. É buscando cultivar este equilíbrio que estamos escrevendo a nossa história. Esse é o nosso presente e o futuro que queremos construir. Tomás e Mário, vejam bem, há séculos há um embate entre meio ambiente e exploração econômica, com uma devastadora vitória da exploração econômica sobre o meio ambiente, hoje altamente comprometido. O que a Fibria tem a ver com isso? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Tomás. Boa tarde. Boa tarde. Professor, bom, em primeiro lugar agradecemos em nome da Fibria a oportunidade pelo convite e para poder falar um pouquinho sobre o manejo florestal, sobre a relação dele com conservação de meio ambiente e sobre a atuação da Fibria aqui na região do Vale do Paraíba, né? A Fibria hoje está intimamente ligada com essas questões que estão escritas na propaganda dela e também no próprio conceito da Fibria, que é justamente uma governança voltada para a sustentabilidade. O que é governança voltada para a sustentabilidade? Ela tem relação direta com o manejo de floresta plantada, que é uma floresta renovável, para abastecimento de um plano de produção industrial, com os conceitos mais avançados relacionados ao meio ambiente, relacionado ao uso do solo, uso da água, manejo de fauna e flora, enfim. A gente tem uma série de aspectos para poder produzir, gerar renda, gerar riqueza, que é justamente um desenvolvimento econômico, só que é uma produção totalmente diferente de uma produção exploratória que causa degradação. É o contrário disso. Ela procura desenvolver, produzir de uma forma que continue. Tem algumas metas, inclusive, conservando o meio ambiente, tem algumas metas, inclusive, que ela procura enriquecer recursos naturais para poder garantir a sustentabilidade da atividade dela. Então, hoje, o conceito da Fibria está absolutamente voltado com o conceito de sustentabilidade, que tem a ver desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente, não só respeito, mas conservação desse meio ambiente, aumento do recurso natural. Aqui a gente está na área de Mata Atlântica, absolutamente importante o bioma no país, e a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso e um compromisso com isso em relação à Mata Atlântica, e poder também ser socialmente justo, que está dentro da missão da Fibria, que a gente fala sobre lucro admirado, que é justamente gerar um benefício para todos e não só para as pessoas que estão na empresa, né? Um benefício direto e indireto, profissionais diretos e terceiros permanentes, e as comunidades que têm relação direta com a Fibria. Esse é o propósito e é isso que ela está relacionada com desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. Hoje não há possibilidade de você manter um padrão que foi desenvolvido há décadas atrás de desenvolvimento sem planejamento, um desenvolvimento que teve um enfoque muito direto na questão econômica e restou só 7% da Mata Atlântica, né? Hoje, e a Fibria trabalha dessa forma para fazer justamente o contrário. Tem que continuar produzindo, tem que gerar riqueza? Tem. As pessoas precisam disso, a gente precisa continuar crescendo. As pessoas consomem papel, né? O papel é importante, é um bem importante para as pessoas, só que com um enfoque completamente diferente, garantindo a conservação do meio ambiente, garantindo, nesse caso aqui da Mata Atlântica, da região do Vale do Paraíba, um enriquecimento da fauna, da flora. A água, por exemplo, que é um elemento essencial para a vida do ser humano, tem uma responsabilidade, um compromisso muito grande em relação a isso. Então a Fibria está diretamente ligada com isso, e dentro da política dela, da missão dela, ela está sempre, e hoje a gente pode dizer que é uma referência em relação a isso,
bastante voltada aos temas relacionados à conservação de meio ambiente, geração de riqueza e desenvolvimento sustentável. Tomás, em quantos municípios vocês estão com base? A gente tem a fibra, como toda fibra produz 5,2 milhões de toneladas de celulose, ela é a maior produtora de celulose do mundo, ela está em mais de 260 municípios no país, são 7 estados. Na região do Vale do Paraíba são aproximadamente 60 municípios que a fibra está localizada. Mário, você como coordenador de silvicultura do Vale do Paraíba, você acredita que essa proteção, conservação do meio ambiente tem sido um objetivo alcançado? Você garante isso? Professor, obrigado pela presença, boa tarde a todos. Hoje, como profissional da área florestal, trabalho na área de silvicultura há 11 anos, eu garanto que todos os esforços da empresa para atendimento legal e para a conservação do meio ambiente acima do que é atendimento legal são realizados. O senhor perguntou para nós na primeira pergunta o que a fibra tem a ver com a exploração do meio ambiente e com sua conservação. A fibra tem tudo a ver. Nós que trabalhamos, somos profissionais da área florestal, o meio ambiente é a nossa plataforma de trabalho. A natureza é a nossa plataforma de trabalho. Respeitá-la é o que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Respeitando o meio ambiente, nós estamos garantindo o negócio da empresa. A fibra tem como seus valores, seus princípios, na sua missão e visão, um conceito muito novo, falando de business, que é o lucro admirado. Hoje, para a empresa, ter lucro e esse lucro não ser admirado pelas comunidades não é interessante. A empresa visa o lucro admirado. Você poderia falar um pouquinho do eucalipto? Porque aqui no Vale a gente, acho que em todos os lugares tem aquele mito que eucalipto, onde plantar eucalipto não dá para plantar mais nada. Inclusive a gente fez até um curso lá e as perguntas ficaram geral em cima disso. Você poderia dar uma explanação para a gente sobre isso? Perfeitamente, Cláudia. Ter essa oportunidade de falar para um grande público sobre o eucalipto e poder desmistificar um pouco todos os paradigmas que existem em torno dessa cultura é muito importante. Eu agradeço a oportunidade. O eucalipto é uma árvore exótica. Ela não é nativa do país, mas ela se adaptou muito bem aqui. O eucalipto é nativo da Austrália e ele convive, ele é natural da Austrália numa latitude muito parecida com a latitude brasileira. Então por isso ele se adaptou tão bem aqui. Como uma árvore exótica, muitas pessoas podem pensar, não é nativo do Brasil, é prejudicial ao ambiente, ela está fora do seu ambiente. Aí eu costumo perguntar para as pessoas, o que você comeu hoje no seu café da manhã? E ele responde, pão com margarina e leite. E a gente sabe que o trigo, que faz a farinha, que faz o pão, é exótico. Milho é exótico. O gado hoje cultivado, né, no país, na pecuária, vem de miscigenações de raças exóticas. O café é exótico. A cana-de-açúcar é exótica. Quer dizer, nós vivemos e consumimos diariamente materiais e vegetais de origem exótica no país, né? Então isso não tem mal nenhum e respeitando as condições naturais da região, de maneira alguma isso fere o meio ambiente ou fere a conservação ambiental. O eucalipto em si é uma árvore que tem um rápido crescimento. No país, no Brasil, o Brasil tem um diferencial competitivo muito grande para produzir floresta, principalmente de eucalipto, em função das condições edafoclimáticas que o país oferece para essas florestas. Então o crescimento do eucalipto é incomparável no país com outros países produtores de madeira. Os grandes players mundiais produtores de madeira, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, Suécia, uma árvore demora 80 anos para crescer, nas melhores condições 35 anos. Aqui no Brasil o nosso ciclo de eucalipto é de 6 a 7 anos. Quer dizer, um diferencial competitivo muito grande do setor florestal brasileiro.
O eucalipto cresce rápido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Oswaldo Macedo. É o seguinte, tem uma polêmica sobre o eucalipto e braquiária. São duas coisas, são duas pragas do ponto de vista de alguns engenheiros agrônomos, inclusive o próprio engenheiro agrônomo ligado à questão do Ministério Público aqui, ele trata isso como, Marcelo Manara, como uma praga para a região. Primeiro, a questão da monocultura, que aumenta ainda mais o êxodo rural, é um dos fatores. Segundo, essa questão ambiental fica prejudicada, por exemplo, uma série de nascentes, não só pela questão do eucalipto, mas também os brejos de montanha que são destruídos, porque os pequenos produtores acabam sendo encurralados e começam a colocar o gado ali, que acaba favorecendo todo um assoreamento de todas as nascentes. Por exemplo, Cunha tem um exemplo claro disso, que tem um anúncio de 5.000 nascentes morrendo. Como você justificaria essa questão ambiental e colocaria essa questão como desenvolvimento sustentável? Oswaldo, primeiramente, a fibra, ela não ocupa suas áreas desordenadamente, né? Então, toda a questão legal, que é o mínimo que se faz de preservação de nascentes, que no caso é um recuo de 50 metros de plantio de qualquer cultura, na verdade, né? A área de preservação permanente deve ser preservada ao em volta de uma nascente em 50 metros, e rios, dependendo da largura, a maioria deles 30 metros, são respeitados. A fibra procura fazer o planejamento das suas áreas usando um conceito de planejamento de paisagem. Que a gente sabe que a natureza, que a microbacia, que a bacia dos recursos hídricos não para na cerca das fazendas da fibra. Mas é extremamente difícil com que dentro das nossas fazendas a gente cumpra os requisitos ambientais para um bom desenvolvimento cultural da cultura naquele ambiente, e a gente vê que o nosso vizinho, muitas vezes, pecuaristas de pequeno porte, abrem suas reservas legais, suas áreas de APP para gado e etc. É extremamente difícil essa questão. O que eu posso te assegurar é que nas áreas da fibra e nas áreas adjacentes, onde é feito esse planejamento de paisagem, todos os recursos hídricos procuram ser respeitados. Se o Tomás quiser complementar. Eu queria complementar, Oswaldo, você citou na verdade, 3 pontos importantes. O primeiro, o eucalipto não é uma praga, né? É uma cultura. Isso, a braquiária também, em alguns momentos, ela é utilizada, o pasto, por exemplo, para pecuária é cultivado, né? Tem manejo de pasto. Isso é um ponto importante. Você citou mais 2 pontos fundamentais em desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é o uso da água. Para entender o uso da água, a gente precisa entender de uma forma geral o que significa a água dentro do nosso manejo. Então, a relação com a água, ela está relacionadamente diretamente ligada ao balanço hídrico daquela região. O que é o balanço hídrico? A quantidade que chove, a quantidade que é absorvida pela planta para o crescimento dela, e a quantidade que ela infiltra no solo e recarrega os aquíferos para escoar o escoamento, que é chamado de deflúvio nos rios. Então, a microbacia são aquelas microbacias dentro da propriedade. A bacia hidrográfica é um âmbito maior. Então, em relação à relação entre eucalipto e água, é uma espécie de rápido crescimento. Nos primeiros anos da floresta, quando ela está crescendo, porque é uma espécie de crescimento rápido, nos 3 primeiros anos ela absorve bastante água. Depois, isso estabiliza ao longo do ciclo. Cientificamente comprovado, ela tem um mito sobre o eucalipto, que ele é uma espécie peculiar, ele absorve muito mais água que as outras espécies florestais. Não, o eucalipto é uma espécie normal, como qualquer outra, fisiologicamente falando, isso atestado cientificamente. Segundo mito, o eucalipto, ele, inclusive em relação ao consumo de água, o eucalipto ele é mais eficiente no uso dessa água. Então, se você comparar volume de madeira, volume de árvore que cresceu em relação ao que se consumiu de água, o eucalipto ele é mais eficiente. O segundo ponto, em relação ao uso dessa água, de acabar com nascente, de riacho, enfim, que está extinguindo as nascentes. Importante é fazer o manejo da paisagem, o manejo florestal. E uma coisa eu posso te assegurar que a área florestal como um todo, e a fibra principalmente, tem um compromisso muito forte com isso,
ela respeita o que é mais importante para o rio, que são as áreas de preservação permanente e reserva legal. A proteção das microbacias são decisivas para a manutenção daquela microbacia. Além disso, para você definir se você está apto a plantar uma floresta plantada, e floresta plantada, só para complementar, desculpa, com certeza, se você comparar com qualquer outro uso do solo, a não ser a floresta nativa, ela respeita todos os critérios hidrológicos e critérios de conservação do meio ambiente. O que eu estou falando em critério? Preservação a conservação das áreas de preservação permanente, de reserva legal, formação de corredor ecológico, cultivo mínimo nas suas operações. Compare com a cana. A cana, até hoje, ainda queima a cana para a colheita da cana. Faz décadas que o eucalipto não faz isso. O eucalipto trabalha com cultivo mínimo, que é movimentar o mínimo solo. Por quê? Garantir sustentabilidade do solo e diminuir o processo erosivo, acabar com isso. Isso gera um impacto muito grande na microbacia. Enfim, então todos esses fatores relacionados, mais a condição de clima da região, mais o uso da paisagem como um todo, não só da propriedade, é o que vai definir se a gente vai ter esgotamento do recurso hídrico ou não. A Fibria, ela monitora o recurso hídrico que está relacionado com as atividades dela para garantir e aferir se o impacto do manejo da floresta dela está influenciando negativamente isso. Porque para a Fibria é importantíssimo, assim como para qualquer outra atividade. A crise da água, como eu falei no início, é um elemento essencial para a vida. E para a floresta plantada também. Se tiver água disponível, a gente tem um recurso importantíssimo. Mais importante do que para a floresta plantada é para o ser humano. Então a gente tem que manter e cuidar desse recurso hídrico. Então, de uma forma abrangente, para definir se vai esgotar o recurso hídrico ou não, o manejo que responde isso. Um bom manejo, certamente a gente vai conservar o recurso hídrico e vai manter aquele fluxo de água, aquela disponibilidade. Um mau manejo também tem um impacto negativo e pode sim levar a secar uma microbacia. O que a Fibria faz é monitorar e trabalhar com os padrões mais elevados em relação às operações, em relação ao planejamento ambiental, em relação à conservação de área de preservação permanente, em relação à conservação de áreas de reserva legal, formação de corredores ecológicos, monitoramento da microbacia, monitoramento de fauna e flora, enfim, todos esses critérios que estão relacionados com o manejo da atividade, ele define a manutenção e a conservação daquele recurso hídrico. Tomás, essa é uma oportunidade muito importante para que mitos sejam esclarecidos. Claro. Ninguém aqui quer voltar à Idade da Pedra, ou seja, exploração, o desenvolvimento econômico exigiu coisas que fossem feitas e que talvez naquele momento não pudesse deixar de ter sido feitas. E que depois deram as consequências que nós temos hoje com o problema do clima, etc. Mas há paradoxos aí. E é uma oportunidade que vocês terão de esclarecer esses paradoxos. Você veja só um paradoxo. Você diz assim, a floresta, aquela que está lá, ela é protegida para proteger, para manter o recurso hídrico. Ou seja, você está quase confessando que se aquela floresta fosse retirada e plantado eucalipto, secaria a nascente. Quase que é uma confissão. Não, se há de admitir. Eu não estou confessando. Eu afirmo para você que se fizer isso, acontece isso. Mas acontece isso. Se você botar eucalipto... Dizendo... Calma, por favor. Se você colocar eucalipto, se você deixar pasto, se você colocar cidade, se você colocar soja, se você colocar milho, o que você colocar lá, se você não proteger a floresta, você vai secar o solo. O que eu estou dizendo é assim, qualquer atividade que vai ter uso do solo precisa, com extremo rigor, conservar as áreas hidrologicamente sensíveis. Quais são essas áreas? Áreas próximas aos rios, as microbacias. Então não é o eucalipto que seca o solo, é o uso e o manejo inadequado de qualquer cultura e que destrói o recurso natural, a floresta, que é extremamente valiosa, e aí eu não estou falando de floresta plantada, eu estou falando da floresta nativa, eu estou falando do bioma estabelecido,
E é extremamente importante, não pode existir nenhuma atividade. E aí que eu falo, a floresta plantada tem um cuidado todo especial com isso. O que, se você comparar, e aí tem uma demanda importante, você veja só, a pecuária. A pecuária ela tem uma influência nisso e tem uma ressalva ambiental muito forte em relação a isso. Enquanto a floresta plantada sequestra, no caso da fibra, por exemplo, no nosso balanço de carbono, que é a pegada de carbono para... o aquecimento global está relacionado com a emissão de carbono. E na nossa pegada de carbono, que a gente tem um compromisso assumido, que é uma certificação, ela sequestra 25 milhões de toneladas de carbono, 8 vezes mais do que ela emite. A pecuária no Brasil é o principal vilão em relação ao aquecimento global. Além disso, tem um problema sério com microbacia. Então, assim, o que eu posso dizer, a floresta plantada, ela tem esse zelo, esse cuidado, esse manejo diferenciado em relação às áreas de preservação permanente, que todos devem ter. Não é só a floresta plantada, é a cidade. Quando a gente fala em cidade sustentável, a gente está falando sobre isso. Porque quem passa na Marginal Tietê vê aquilo, era um rio ali. Ali era um rio. E não existe mais rio ali. Ali é um córrego a céu aberto. Se você andar um pouquinho para outras regiões do estado de São Paulo, você vai conhecer o rio Tietê. Obviamente, ali não é mais. Por quê? Porque ali era para ter uma floresta. E não tem mais. Então, qualquer uso do solo próximo dos rios, das regiões hidrologicamente sensíveis, vai gerar impacto negativo e vai gerar problema com o recurso hídrico. A floresta plantada não é diferente. A floresta plantada da fibra respeita esses limites, procura monitorar isso para que o recurso hídrico seja mantido. É isso que a gente faz. Por isso que é diferente. Então não tem paradoxo. Se a gente destruir a área de APP, vai secar o solo. Ô Mário, você acredita que esse planejamento, que a gente sente que vocês têm uma ideia muito precisa quanto ao planejamento, vocês estabelecem todos os critérios e seguem um padrão. Um padrão. É isso que eu noto logo de cara, que há um padrão que vocês estão seguindo. Eu quero insistir nisso. Esse padrão é o padrão adequado? Deixa eu completar a pergunta. Uma observação que nós temos aqui em Taubaté, e em qualquer cidade agora. Eu, como já tenho um pouquinho mais de idade que vocês, eu me recordo que eu nunca tinha visto rolinha na minha vida. Nunca tinha visto rolinha na minha vida. 2 anos para cá, 10 anos para cá, provavelmente. As rolinhas estão dentro da cidade. Estão aqui. Eu nunca tinha visto uma pombinha chamada legítima na minha vida. Agora elas pousam na árvore da frente da minha casa. As florestas estão acabando. Nas florestas plantadas de eucalipto, os pássaros não habitam. É verdade ou eu estou inventando? Professor, eu sou testemunha do aumento da diversidade de fauna que ocorre quando a gente ocupa uma área, quando a gente planta eucalipto numa área, mesmo porque a floresta de eucalipto, como o Tomás falou, ela é uma das poucas culturas que respeitam por completo todos os requisitos de manejo para que essa biodiversidade cresça. Hoje as florestas da fibra, você perguntou, né? Será que o manejo, o padrão que vocês trabalham é o correto? Aí eu tenho 2 questões para abordar com o senhor. As florestas da fibra hoje elas são certificadas pelo FSC, que é o Forest Stewardship Council. É uma entidade internacional que descreveu 10 critérios para se avaliar se uma floresta é bem manejada ou não. Vale para a floresta nativa, vale para a floresta de pinos, vale para a floresta de eucalipto, vale para a floresta de pópulos. Qualquer floresta pode ser avaliada por esses 10 critérios e sendo esses 10 critérios respeitados, aquela madeira é dita certificada. Então as florestas das fibras, elas são certificadas pelo FSC e esses 10 critérios englobam desde
respeito a todos os requisitos legais, até respeito a áreas tradicionais, áreas de interesses tradicionais e folclóricos, como quilombolas e áreas indígenas. Tudo isso é uma vasta... são 10 critérios que se abrem em centenas de subitens que a empresa precisa responder a auditorias anuais, para que essas auditorias certifiquem que a empresa está usando o melhor manejo hoje conhecido, as melhores técnicas hoje conhecidas, que vão unir os 3 grandes pilares da sustentabilidade, que é meio ambiente, social e econômico. Quer dizer, se fincar só no econômico não basta, nem tampouco só no social e ser um negócio que não gera renda, e nem tampouco ser ambientalmente correto e depredar comunidades e gerar prejuízo para os seus proprietários. Quer dizer, esse tripé precisa estar muito bem equilibrado para que o manejo seja considerado sustentável. E é isso que essa organização nos dá à medida que ela certifica a empresa. O manejo que vocês estão usando é o mais correto para a conservação ambiental, social e econômica do negócio. Deixa eu perguntar. Só um negócio. Você acha que o novo Código Florestal vai em que direção nesse sentido? Aí eu posso responder. Foi aprovado no Congresso, está no Senado. Vou responder como profissional da área florestal e não como profissional da fibra. O novo Código Florestal abriu corrigiu alguns problemas que um código desatualizado tinha, certo? Então pequenos proprietários ganharam força para manter suas culturas, culturas essas que deveriam ser exceção no Código Florestal realmente. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, se você pega o relatório do relator Aldo Rebelo, ele é cheio de frestas, ele é cheio de possibilidades de se burlar o que seria o melhor para o meio ambiente. É uma colmeia, né? E você pega assim, complementando um ponto importante, por exemplo, que é a questão das anistias. Para o pequeno produtor, ok. Eu acho que... E aí o pequeno produtor tem uma influência muito grande em monitoramento e manutenção do recurso hídrico, porque a renda dele está ali naquela pequena propriedade dele. Então ele precisa ter um benefício, além do benefício ambiental, um benefício com aquela proteção ao meio ambiente. Agora, você abrir uma anistia em relação às áreas de preservação permanente, que abra muito precedente, é um pouco complicado. Então, é muito polêmico esse novo código e vai gerar muita discussão. E nós estamos aqui para discutir tecnicamente o novo código, né? Porque se entrarmos por veias políticas, a gente vai ver que tem muitos interesses por trás dessa revisão, né? Então, nós como profissionais, acho que podemos manter na questão técnica. Eu tenho uma grande preocupação em relação à Cátia Abreu, principalmente da discussão dela sobre a questão do código. Porque ela abre um precedente que não é esse do manejo, esse precedente que vocês, lógico, para ter toda coisa, precisam. Exatamente. A gente tem que manter, a gente é signatário, na verdade a gente conseguiu uma autorização da ONU para usar o símbolo do Ano Internacional das Florestas. A floresta é um bem preciosíssimo para a humanidade. E a gente, quando caminha com instrumentos que vai contra isso, não sinaliza boas práticas para o futuro, né? Então a fibra tenta e procura e trabalha em torno do seu manejo, tecnicamente falando, para conservar as florestas. Eu gostaria até de citar um exemplo. A gente tem um projeto aqui no Vale do Paraíba, que é o projeto Corredores Ecológicos. A gente, no passado, quem explorou a região não tinha essa consciência e usou de forma indiscriminada, e a Mata Atlântica foi comprometida. Na verdade, o Estado de São Paulo hoje tem 2 grandes massas de floresta, que é justamente o Parque Estadual da Serra do Mar e o Vale do Ribeira, que tem grandes parques, que são unidades de conservação de proteção integral.
Dentro das áreas da FIBRE, as áreas de preservação permanente e reserva legal têm uma função importante nisso. E a gente tem um projeto que chama Projeto Corredores aqui do Vale do Paraíba, em parceria com o SOS Mata Atlântica e com outros parceiros, que o objetivo é plantar 122 mil hectares de Mata Atlântica, recuperar Mata Atlântica aqui no Vale do Paraíba até 2020. Isso é um compromisso muito forte desses parceiros com a recuperação das florestas e com a disponibilidade não só de fauna, de flora, respeito à biodiversidade, respeito à vida e também respeito à disponibilidade de água para a gente poder ter sustentabilidade. Sustentabilidade sempre a longo prazo é procurar fazer coisas agora que a gente vai poder usar da mesma forma no futuro. Eu queria só perguntar algumas coisinhas sobre projetos sociais e ambientais que a FIBRE faz. E com relação amanhã também, que a FIBRE está aqui em Taubaté, na Unital, naquele projeto da apicultura. Algum de vocês podem... Posso. Com relação ao projeto da apicultura, a FIBRE tinha ações ligadas a associações de apicultores não padronizadas no Brasil como um todo. Então, a ex-Aracruz, no Espírito Santo, tinha o seu projeto de apicultura, em Capão Bonito nós tínhamos o projeto Colmeias lá, e aqui no Vale do Paraíba nós estávamos iniciando um projeto de apicultura com as associações daqui. A FIBRE, por bem, entendeu que a relação da floresta com os apicultores ela é muito boa, ela traz benefícios, geração de emprego, de renda. Então, usar o eucalipto como pasto apícola é uma saída muito inteligente para a geração de emprego e renda para as comunidades. Então, ela padronizou um projeto de apicultura para o Brasil como um todo e está angariando parceiros em todas essas regiões de atuação. O projeto de Capão Bonito, a associação já está bem consolidada, já produz mel lá há 5 anos, comercializa esse mel e está em franco crescimento. Amanhã, aqui em Taubaté, vai ser a assinatura pública do convênio da Associação dos Apicultores com a FIBRE, quer dizer, vai ser o lançamento do projeto de apicultores aqui para o Vale do Paraíba. Nós vamos começar com um projeto piloto e vamos começar a expandir para toda a nossa área de atuação aqui no Vale, principalmente focando em geração de emprego e renda e abrindo as portas da floresta para a comunidade em que a gente atua. Nós temos o projeto também Semeando a Sustentabilidade, junto com a própria Unital, é parceira nesse projeto, junto com a Prefeitura de Taubaté, né, com o Viveiro de Mudas, para produzir o palmito para as associações e ao mesmo tempo preservar essa espécie que foi tão explorada também no passado de uma forma discriminatória. Então a gente também tem esse projeto que é bastante interessante junto com esses parceiros. A gente tem o núcleo de educação ambiental da FIBRE que atua em prol da educação ambiental, trazendo esses conceitos não da FIBRE, mas da educação ambiental, da importância das florestas, da importância da água, da importância da fauna e flora, e passa por escolas, por feiras, pelas comunidades, enfim, aonde tem oportunidade de mostrar um pouquinho sobre educação ambiental, a gente desenvolve esse trabalho. Então, a gente tem várias iniciativas em relação a isso aqui no Vale do Paraíba e em todas as regiões que a FIBRE atua, para poder mostrar um pouquinho do que é manejo florestal, do que é meio ambiente. Glaucio, são 38 diferentes projetos que estão descritos aqui no nosso plano de manejo, e eles estão todos focados nos eixos estratégicos socioambientais que a empresa trabalha, que são educação, cultura, geração de trabalho e renda, esporte e meio ambiente. Então 38 projetos passando desde horta comunitária até projetos grandes que envolvem o país todo, como a questão do projeto de apicultores, assim como o projeto Corredor Ecológico aqui do Vale, totalmente focado a criar linhas de conexões entre os fragmentos de mata nativa que existem no Vale. Quer dizer, são projetos que circulam nesses eixos estratégicos que eu te falei, 38 deles focados aqui no estado de São Paulo.